prática homossexual. O que a Bíblia nos tem a dizer? Queridos, estamos vivendo num tempo muito difícil. Isso já está profetizado na palavra, que no tempo do fim a apostasia só iria crescer. Então nós vamos meditar um pouco acerca desse tema que, infelizmente, em muitas igrejas está sendo tratado como algo normal. Em nome da inclusão, em nome do amor, muitos líderes, muitos cristãos estão tolerando essa prática. Recentemente, uma cantora gospel, numa entrevista, ela falou contra esse movimento, falando acerca de uma pessoa que era, na verdade, amigo dela, e ela foi contra, e isso tem repercutido pela mídia, e infelizmente essa cantora ela foi taxada de homofóbica só pelo simples fato dela dizer algo tão claro, tão simples e tão óbvio pela palavra de Deus de que é pecado. Então, na meditação de hoje, eu quero ver com os irmãos alguns textos muito importantes que às vezes passa desapercebido por nós, dizendo claramente para nós de que a palavra de Deus é terminantemente contra essa prática homossexual. É claro, meus irmãos, qualquer pecado sem arrependimento vai trazer condenação. Uma pessoa que é heterossexual, se ela tem práticas de prostituição fora do casamento, é tão pecado quanto, né? Mas a nossa atenção aqui é para a prática homossexual. E nós vamos ver pela palavra que isso é terminantemente proibido. Jesus Cristo não só é contra, como também o nível de juízo será muito elevado para aqueles que conhecem a verdade e abrem mão dessa verdade para poder agradar a todos. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, está escrito lá que se ele fosse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos abrir nossa boca. Nós não temos que nos preocupar em agradar pessoas, simplesmente pregarmos a verdade. O amor de Deus, ele se regozija com a verdade. Se nós de fato amamos as pessoas, nós temos que dizer a verdade. Se nós realmente amamos o homossexual, nós temos que dizer a verdade para ele, de que essa prática, se não houver arrependimento, vai levá-lo para a condenação eterna. Então, como o Senhor falou para Ezequiel, Ezequiel, fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale. Então, eu julguei importante, necessário, indispensável nós gravarmos esse vídeo aqui para o nosso canal. Vamos lá? Gênesis capítulo 19, versos 5 a 7. Antes da destruição de Sodoma, olha só o que está registrado. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Práticas homossexuais. E Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Prestaram atenção? Perversidade. Levíticos capítulo 18, verso 22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Isso é repugnante. Levíticos capítulo 20, verso 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Juízes capítulo 19, versos 22 e 23. Quando estavam entretidos, alguns homens da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o outro homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. Olha só, meus irmãos. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos.
já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Olha como a palavra de Deus é taxativa. Vamos para o Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versos 24 e depois 26 a 28. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, começaram a cometer atos indecentes, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha só como a palavra é clara. 1 Coríntios 6:10. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Está vendo aqui que a prática homossexual está junto com a prática de adultério, de ladrões, amor ao dinheiro, né, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Então não é só a prática homossexual, é porque nós estamos, né, falando, né, de um tema específico sobre o homossexualismo que a palavra de Deus abomina, mas as outras práticas também Deus abomina. Amém, queridos? Então não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, diante desses textos que nós lemos aqui, de Gênesis 19, versos 5 a 7, Levíticos 18 e 22, Levíticos 20 e 13, Juízes 19, versos 22 e 23, Romanos capítulo 1, versos 24 e de 26 a 28, e 1 Coríntios 6, 10, olha só como Deus adjetiva a prática homossexual. É uma perversidade, é uma repugnância, é uma loucura, é uma imundícia, que desonram os corpos entre si, paixões infames, ato indecente e que já receberam em si mesmos o castigo merecido. Então, tendo como base esses textos da palavra de Deus que nós lemos, olha só quantos adjetivos que a palavra de Deus fala acerca da prática homossexuais. Então, meus irmãos, é pecado ou não é? É claro que é. Jesus, em Lucas 17, versos 1 e 2, olha o que ele falou. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então é inevitável que venham escândalos. Essas práticas só vão crescer nos nossos dias, até a volta de Jesus. Mas ai por meio de quem vêm esses escândalos, ou seja, pastores, líderes, pessoas influentes, que em nome de Deus aceitam, toleram e julgam normal essa prática, vão prestar conta com Deus. E o castigo para essas pessoas será até mesmo pior do que os que praticam o ato sexual. Meus irmãos, nós fomos chamados para ensinar a palavra como está escrito. Como diz um pastor aí, que na verdade não considero mais pastor, disse que a Bíblia ela precisa de atualização, tendo uma desculpa para a prática homossexual, que nós não temos amor, não toleramos, não incluímos. Não, mas a palavra de Deus ela não muda. Se nós não pregarmos a verdade, a pessoa que não ouviu a verdade, ela vai ser condenada e nós seremos culpados do sangue delas. Ezequiel capítulo 3 está escrito, se você, Ezequiel, não disser para o pecador que ele está no erro e ele morrer nos seus pecados, ele morrerá nos seus pecados, ele sofrerá as consequências dos seus atos, mas você será culpado do sangue dele. Mas se você disser a verdade e ele não se arrepender, ele vai morrer nos seus pecados, mas você será livre do sangue deles.
Apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, para a igreja de Éfeso, para os presbíteros, os irmãos, ele falou: eu não vos deixei de falar nenhum desígnio do Senhor. Todo o conselho de Deus eu ensinei para vocês. Então estou livre do sangue de todos vocês. Então, meus irmãos, a responsabilidade para nós, igreja, é muito grande. Então nós temos que ter coragem e pregar contra o pecado, custe o que custar. Porque o amor de Deus só se regozija com a verdade. E nós já aprendemos que o amor de Deus é obedecer os mandamentos. Quem não obedece os mandamentos do Senhor Jesus na sua palavra, não experimenta do amor dele. Então, prática homossexual, vou falar novamente aqui, tendo como base os textos que nós lemos aqui. É uma perversidade, uma repugnância, uma loucura, imundícia, que desonram os corpos entre si, paixões infames, ato indecente, e que já receberam em si mesmos o castigo merecido. Amém, queridos? Que a palavra de Deus seja exaltada acima de todas as coisas através dos nossos lábios. Vamos ensinar a palavra como ela é. Vamos pregar a semente que é a palavra de Deus e que ela possa cair num solo próprio para frutificar a 100 por 1. Então a nossa missão é ensinar de acordo com como que está escrito, cientes de que seremos perseguidos, mas temos que ensinar, custe o que custar, conforme está escrito. E o mais é o Espírito Santo quem convence. Se o pecador reconhecer, ele será livre. Mas se ele não receber, infelizmente, será condenado. Mas nós seremos livres do sangue deles. Amém, queridos? Então que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. E que, como consequência, nós falemos o que nosso coração está cheio. Cheio da palavra de Deus, que não volta vazia. Amém, querido? Jesus falou em João 3, a luz que é ele veio ao mundo. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Então, esta é a condenação. Mais obras. Então, que nós possamos, de fato, como valentes pela verdade, ensinar a verdade, custe o que custar, ainda que isso custe a nossa prisão, ainda que isso custe uma imensa perseguição, ainda, até mesmo, se possível for, percamos a nossa própria vida, mas que nós possamos perseverar firmes até o fim, honrando essa palavra e respeitando todos os mártires que deram suas vidas por pregarem a palavra, custe o que custar. Então que nós possamos honrar esses homens, essas mulheres que deram suas vidas, que ainda até hoje dão suas vidas por não negar a Jesus. Então que possamos ficar firmes com o que está escrito e ensinarmos a verdade. Pecado sempre foi pecado, nunca deixará de ser pecado. Está na Bíblia? Homossexualismo é pecado? Sempre será pecado. Nunca deixará de ser pecado. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais ousadia e intrepidez para ensinar a sua palavra.